Jan, eu estava vendo se ele tinha a opção de fazer o quadro ficar maior, mas não, é só a opção de, como é que fala? De mudar de quadro, né? Deixa eu ver aqui, a apostila também vou deixar pronta aqui para eu precisar recorrer a ela. Ixi, aqui onde está isso? Bom, deixa eu ir para o outro lado e procurar ela aqui do outro lado. Tá aqui. Deixa eu ir aqui. Mecânica dos materiais 2. Eu vou deixar aqui preparado, caso eu precise da apostila. Então, eu vou ver aqui, vou misturar minhas áreas de trabalho. Acho que aqui está tudo, né? Nossa, essa aqui está muito cheia. Vou pegar mais uma área de trabalho aqui. Deixa eu ver. Assim eu não fico complicado com esse tanto de tela aberta aqui. Tem muita coisa fazendo ao mesmo tempo e eu não gosto de desligar, porque depois eu não lembro onde estava. Então, eu vou deixar a apostila aqui para... Seria bom se esse compartilhador ele já tivesse compartilhamento de várias telas, né? Aí você ia só trocando. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos começar com o conceito de campo de tensão. Eu vou primeiro fazer uma explicação na lousa, depois eu junto todas as ideias na leitura da apostila, que eu vou também apresentar aqui, tá? Então, se vocês estiverem vendo aí o Jean, quando vocês não virem nada mais, cair a conexão, eu vou fazer o seguinte, bom, vou deixar o chat aqui, porque várias vezes também acontece. Vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp, porque eu vou ficar na lousa sem ver vocês aqui. Ou vocês falam pelo microfone se der alguma coisa errada. Tá? Não mande mensagens aqui, porque eu estou lá intertido e eu não vejo. Eu tenho um monte de gente ainda para colocar no grupo Mecânica dos Materiais, tá? Para poder dar avisos imediatos, né? Avisos mais rápidos, que não são pelo e-mail. Então, vamos lá. Então, nossa ideia hoje é falar, tá todo mundo aí, né? Todo mundo vendo. Quando eu não estiver riscando, me avisem. Aí. Então, essa caneta aqui, ela é um pouquinho... Então, nós vamos falar de campo de tensão, tá? Deixa eu ver onde é que está meu... Onde é que está meu mouse? Mouse. Uau! Onde que ele foi, hein? Tá aqui. Não está funcionando. Será que queimou, meu pai? Ai, justo agora que eu ia precisar disso. Espera aí, tá dando um tilt aqui. 2 minutos, deixa eu ver onde que tá essa whiteboard. Ele tá pedindo whiteboard. Algo deu errado. Tente mais tarde. Não quero isso. Ele tá indo só pelo mouse. Deixa eu te desconectar e conectar de novo. A aula dos meninos deu tudo certo.
Nada, nada, nada. Vamos lá para outra tela. Eu não vou poder usar esse já, não. Não sei o que aconteceu agora, hein? Vamos ver se aqui tá certo. Também não tá aparecendo aqui, Cacilda Becker. Meu Pai eterno. Apareça, homem. Nada, nada, nada. É, riscar com o dedo no mouse não é fácil, gente. Não tô entendendo o que está acontecendo. Esse computador é uma chatice para reiniciar. Configurações da caneta. Nada. Captura de tela. Aqui, rapaz. Permitir que a substitua o comportamento de botão. Voltar lá. Ai, ai. Nada. Nada ainda. Parece. Pior que eu não sei mais onde clicar aqui, viu? Por que que isso agora virou? Vê que venceu o prazo de validade, né? Produto comprado no Paraguai é outra coisa. Isso é pior do que o comprado na China. Tem nenhum recurso para acionar, desacionar isso aqui. Não. Ei, meu pai do céu. Agora só um pouquinho ainda. Eu tentando ainda resolver aqui o problema. Configurações da caneta também não aparece nada. Será que tem alguma coisa para eu tirar aqui da. Vou tirar essa conexão aqui da televisão. Ver se resolve. Ver, quem sabe foi isso aí. Ver. Ah, apareceu. Graças a Deus. Vamos apagar primeiro agora aqui para começar. Apareceu, gente, era que eu liguei na televisão aqui o cabo e ele estava roubando a tela lá para a televisão. Bom, então nós vamos começar a aula de hoje, chama-se, desculpe aí, campo de tensão. Certo? Por que que nós vamos chamar de campo de tensão? Tensão é um conceito físico, nós vamos definir campo, é porque é algo que está espalhado em todo lugar. Então nós vamos começar fazendo um sistema de coordenadas. Só conferir se está todo mundo vendo. Tá. Bom, então nós vamos colocar um corpo qualquer num formato de qualquer coisa. Uma pedra, alguma coisa assim, certo? Nós temos coordenadas x, y e z. Os vetores i, j, k, certo? Hoje ele está meio rebelde esse negócio aqui, mas dá outra aula aqui do pessoal. Aqui uma posição R. Então nós temos um corpo que não está... o sistema de coordenadas está fora, certo? Esse sistema de coordenadas eu já vou chamar ele de global, tá? Quando eu colocar um sistema de coordenadas em cima do corpo, eu vou chamar de local. Então eu vou escolher uma posição aqui, ó, e fazer um elemento de área, dA, certo? Esse elemento de área podia estar em qualquer posição. E, portanto, esse R aqui, ó, ele variaria com a posição. Então, aqui tem um ponto central que eu estabeleço como sendo o ponto de coordenadas, né, do R, né? Que é x, y, z, vocês sabem, né? Então, x mais y, i, yj, né?
mais EK. Bom, então aqui eu vou colocar um vetor normal. O que é um vetor normal? Um vetor que faz 90 graus aqui, ó. Isso aqui é vetor normal. Tem que fazer 90 graus, certo? Então, toda a superfície aqui, ela vai ser um vetor. Então, um dA. Então, o dA aqui, ele vai ter um módulo dA, certo? Vezes um vetor, um versor normal, que está aqui, tá? Então, o que acontece? O nosso estudo é campo de tensão. Então, para haver tensão, eu preciso do quê? De uma força. Então, o que é uma força? É alguma coisa aqui que está apertando esse ponto do corpo, certo? Seja a sua mão, seja um alicate, seja uma chave de fenda, qualquer coisa. Ok? Então, nós vamos ter um vetor que, como ele vai se distribuir pelo corpo, essa região é uma parte dele, né? Também vou chamar de dF. Então, dF, né? Ele tem um módulo dF e uma direção Fzinho aqui, ó. Essa direção aqui é Fzinho. Então, veja, o que nós vamos definir? Vamos definir tensão como sendo a razão entre o dF e o dA. Aí você pergunta assim, por que o senhor definiu dessa forma? Porque é o seguinte, nós precisamos distribuir a força sobre a superfície, né? Então, vai ter dois tipos de força. Então, nós vamos primeiro classificar as forças. Então, nós vamos ter forças, certo? Chamada de superfície, ou de contato, que também pode ser chamada de contato, certo? Ou, né? Esse é o primeiro tipo de força. O segundo tipo de força é as forças de volume, ou também do corpo, que agem em todo o corpo. Então, o que seria uma força de volume? O peso desse aqui, ó, mg. Então, esse seria uma força de volume. Então, essa força aqui, o peso, ela é uma força de volume. Ela atua em todo o corpo. Essa daqui só atua nos pontos que eu determinar. Então, por isso chamado forças de superfície. Então, como você vai ter a distinção entre as duas forças, aquela que não está relacionada à superfície, né, eu vou chamar de força de superfície e por isso eu vou definir força por área. Eu também posso definir uma coisa chamada densidade de força, que é força por unidade de volume. Depois nós vamos ver como se relaciona isso com essa tensão aqui, tá? Depois. Ok? Então, aqui, o meu problema aqui é descer como é que fala? Ajustar, aumentar o zoom, diminuir o zoom. Ó, quando ele diminui, diminui demais. Quando ele aumenta, aumenta demais, tá? Então, aqui eu tenho só que limitar esse quadro, depois eu tenho que passar para outro. Bom, então vamos substituir isso que está aqui e isso que está aqui nessa equação e vamos ver o que vai dar. D, F, módulo, né? F, dividido por dA, módulo, a direção N. Então, ficou um módulo dividido por um módulo, por exemplo, o módulo aqui é 10, aqui é 2. 10 por 2 dá 5. Só que isso aqui ficou um vetor dividido por um vetor. Então, como é que isso vai ser trabalhado? Certo? Nós vamos usar isso aqui como sendo dF, dA mesmo, simplesmente. E nós vamos multiplicar por N em cima e embaixo. Então, F, N, N, N. Então, aqui embaixo, nós vamos considerar que o valor disso aqui é 1, certo? Então, passando agora para o outro quadro. Vocês estão no outro quadro agora, né? Tá. Então, agora, veja lá, voltando lá ao que estava. Ficou aqui assim, ó. DF, DA, melhorou agora um pouco. F, N.
Então, o que, que é esse termo aqui, Fn? Vamos lá, vamos pegar o F. O dF, né? Ele é o dfx na direção I, dfy na direção J, dfz na direção K, certo? Vamos pegar o dA. Quem que ele é? dax na direção I, day na direção J, daz na direção K. Então, se eu dividisse pelo módulo, né? Então, essa expressão aqui, ela ficaria assim, ó. df é um módulo de df que multiplica. Aí ficaria cosseno alfa na direção I, porque esse vezes esse daria o dfx. Cosseno beta na direção J, porque esse vezes esse daria o dfy. Cosseno gama na direção K. Então, esse aqui, ó, é o vetorzinho Fzinho aqui. Agora, como que seria o dA? Da mesma forma, eu colocaria o módulo, aí eu colocaria cosseno de alfa', porque é um outro ângulo, né, na direção I, cosseno de beta', que é um outro ângulo na direção J, mais cosseno de gama', na direção K. Como é que isso fica na prática? Aqui é o seguinte, vamos lá. O F está aqui, certo? Então, o Fzinho, certo? Seria alguma coisa aqui, né? Então, ele forma um ângulo com a direção X, que é o ângulo alfa. Ele forma um ângulo com a direção Y, que é o ângulo beta. E ele forma um ângulo com a direção Z, que é o ângulo gama. Então o F que está apontado aqui, né, ele se projeta, certo? Nessas três direções, tá? E o A, deixa eu trocar de cor aqui, quem sabe dá para colocar uma outra cor. E o A, vou colocar o A aqui. Então o A seria aqui o normal, estaria na direção normal. Então ele faria um ângulo com a direção ao X, ele faria um outro ângulo com a direção Y e faria um outro ângulo com a direção Z. Certo? Então, teria o gama e o gama', alfa, alfa', beta, beta'. Ok? Então, esse aqui seria quem? O N, né? Voltando para a cor normal aqui. Então, esse aqui seria o N. Ok? Então, aqui vai ter que ter uma combinação de todos os produtos desse por esse, 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 desse por esse. Então, a gente diz o seguinte, que df, dA é cosseno de alfa I, né, vamos enumerar, alfa 1, alfa 2, 3, cosseno de alfa', J. Certo? Então, é um produto de cossenos aqui. Que, na verdade, todas essas combinações vão dar o quê? Vão dar uma matriz. Então, vai ficar como? Vamos ver lá. Sigma df dA vai ser igual dfx dax dfy dax dfz dax. Pronto, combinei todos com a x, agora com y. Com a y, dfx day dfx dfy, né? day dfz day. Agora todos com z. dfx daz dfy daz dfz daz. Então, agora eu vou chamar de sigma a divisão. Então, fica sigma xx
Aqui, como está fora da diagonal, eu vou chamar de tal. Tal YX. Tal ZX. Veja que o primeiro índice é o da força, o segundo é o da área. Aqui fica tal XY. Aqui é sigma, né? Porque está na diagonal, é sigma. Sigma Y com Y. Tal ZY. Tal XZ. Tal YZ e sigma ZZ. Certo? Então, aqui, ó, eu construí o tensor das tensões. Certo? Então, voltando aqui. Então, o que eu fiz? Combinei todas essas componentes com todas elas. Certo? Ok? Relacionei aos possíveis ângulos que estão aqui, tá? E construí a matriz do sigma, né? A matriz do sigma aqui que eu construí, certo? Ok? Através dessa combinação. Então, agora falta interpretar fisicamente, porque até agora a gente tinha aqui, ó, um sistema de coordenadas, umas duas definições, uma outra definição, uma outra definição. Depois a gente fez as relações possíveis. Agora vamos interpretar geometricamente. Então, geometricamente, o que é isso? Desenhar um cubo, porque eu estou em coordenadas retangulares, certo? E o que vai acontecer? A direção x, ela tem uma força Fx. E a área está na direção x. Aqui vai ter uma força Fy e uma área na direção AY. Aqui vai ter uma força Fz e uma área na direção AZ. Então, quando eu dividir Fx por Ax, vai dar o sigma xx. Quando eu dividir o Fy por AY, vai dar o sigma YY. E quando eu dividir o Fz por AZ, vai dar o sigma ZZ. Agora, já está determinado que a diagonal, né? Diagonal é as forças normais. Vamos colocar tensões, né? Tensões normais. Certo? Agora está faltando pegar os elementos fora da diagonal. Ok? Tanto de um lado quanto do outro, porque eles são simétricos, né? Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, fora da diagonal. Fora da diagonal. Certo? O que vai ser? Veja só, eu tenho que pegar uma força com uma área. Então, vamos pegar essa força Fx nessa posição aqui. Ó. Então, essa Fx ela está indo na mesma direção, só que agora ela está na área AY. Então, dividindo x por AY, ela é uma força tangencial, ela raspa a superfície, certo? Então, é o tal xy, que está aqui, ó. Certo? Agora, vamos pegar essa força Fx e jogar ela aqui em cima. A Fx está aqui, só que ela está na área Z. Então, vai ser x com z, vai ser o tal xz. Ok? E vamos pegar... terminou? Terminou. Agora vamos pegar a força Fy. A força Fy está para cá. Vamos colocar ela aqui. Então, ela está força Fy, porém na área x. Então, é tal yx. Ok. Vamos colocar a força Fy aqui em cima. Então, ela é a força Fy na área z. Então, é tal yz. Certo? Ok? Agora falta pegarmos a força Fz. A força Fz, vamos colocar ela aqui. Ela vai estar na área AX. Então, é FZX. Então, é sigma ZX. Está aqui. Vamos colocar a força Fz nessa posição aqui, né?
na área Y. Então, vai ser FZ na área Y. Então, nós completamos toda a matriz com a interpretação. Então, as forças normais vai estar na diagonal, certo? Ok? E as forças cisalhantes vão estar fora da diagonal, raspando as superfícies, certo? A cada uma delas. Compreendido aí? Quem deixou de entender alguma coisa aí? Ai, 4, 4 é só apertar. Estrela. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós construímos o nosso tensor de tensões, tá? Campo de tensão agora vai ser o quê? Vamos lá para o objeto. Vamos colocar de novo agora o objeto, que a gente já sabe o que é uma tensão, vamos colocar o campo de tensão. Então, nós vamos ter um objeto num sistema de coordenadas, certo? E ele vai estar sujeito a uma força aqui, a uma força aqui, a uma força aqui. Eu posso distribuir forças sobre todo ele. Então, esse corpo vai estar tensionado aqui, tensionado aqui, tensionado aqui, tensionado aqui. Então, ele está distribuído, então é chamado de campo. Certo? Ok? Por isso é chamado de campo de tensão. Então, o campo de tensão vai estar definido sobre o corpo. Ou no interior também. Você pode quebrar ele no meio aqui e observar dentro do corpo também. Vai ter um campo de tensão. Ok? Então, essa é a ideia. Então, o que nós precisamos entender agora? O que vai acontecer com esse corpo? Uma vez que eu aplique uma força, né? Nós temos as 3 leis, né? Que é a da inércia, a primeira. Só que agora é um volume, né? Então, nós precisamos de uma densidade ao invés de uma massa. E esse aqui vai se chamar J. Certo? A segunda lei, nós temos que a força é dp dt. Então, nós vamos precisar de uma densidade de força. Então, quem que é J? Só para colocar aqui, vamos lá. É um momento por volume. Por quê? Porque agora eu tenho um volume e tenho uma massa. Eu não tenho mais uma única partícula. Então, eu preciso pegar o momento que era de uma única partícula e colocar ele sobre todo o volume, dP/dV. Agora, a força, eu vou também pegar a força e dividir em todo o volume. Então, vai ser chamado densidade de momento, porque é por volume, densidade de força, certo? Então, aqui, ó, P é dP/dt, né? Eu preciso fazer um dV aqui e um dV aqui, certo? Eu troco a ordem dessa derivada. Tá, aqui fica Fzinho, né? Porque eu já defini, né? Trocar a ordem da derivada fica d dt de dp dv. Mas quem que é dp dv? É o j. Mas quem que é j? É ρv. Então, F vai ficar d dt de ρv. Então, a primeira lei, segunda lei, certo? Agora, para sólido, né? Ó, para sólido. Ok? E faltou a terceira lei. Terceira lei, basta fazer a força de ação, a densidade, né? Essa densidade aqui vai ter de ação e de reação, é igual a menos a força, densidade de reação. Pronto. Já temos essas 3 leis para o sólido. E agora o que vem na sequência? Veja só, o sólido, agora, eu quero que ele se deforme. Porque até então nós estávamos estudando um sólido rígido. Então ele vai se deformar. Se ele vai se deformar, ele vai aparecer de uma outra forma aqui, ó. Ok? Então eu quero agora entender como que a força muda ele de um lado para o outro. Tá bom? Então quem que vai relacionar a força com a deformação? A lei de Hooke, que seria a quarta lei.
que nós vamos estudar mais para frente. Primeiro, vamos estabelecer as configurações do corpo. Então, vamos fazer agora mais uma etapa, e aí a gente vai para a apostila fazer o resumo da aula nesse conteúdo de hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos só recapitulando aqui o que a gente vai fazer agora. Nós já estabelecemos o que é um campo, né? Um campo de tensão, sistemas de coordenadas, o que é um vetorário, o que é um tensor-tensão, quais são as superfícies de volume de corpo. Fizemos a separação das coordenadas e combinamos todas as coordenadas, verificamos como é que ela vai estar relacionada com os eixos. Né? Fizemos o tensor. Né? Por que é um tensor? Porque ele é mais que um vetor. Em cada ponto dele, ele tem duas direções, uma direção I, uma JJ, aqui é uma IJ, aqui é uma IK, aqui é aqui é uma JI, né? Aqui uma JI, aqui uma JK. Aqui é uma IJ, aqui é uma KJ, aqui é uma IK, aqui é uma JK e aqui é uma KK. Então, ele é mais que um vetor. Então, cada ponto dele está associado duas direções. Tá? Então, o que significa isso na prática? Vamos lá. Então, se eu tiver um corpo, certo? Eu vou poder puxar ele para cá e para cá. Por exemplo, vamos pegar um corpo bidimensional. Então, cada ponto aqui vai estar repuxado em duas direções. Então, é por isso que é um tensor, porque cada ponto vai estar repuxado em duas direções. Quando você tem um fluido, você tem uma velocidade, você só tem uma direção. Né? Você tem uma mola, uma força, uma só direção. Tá? A não ser quando o fluido está espalhando, né? Aí você tem duas direções. E aí seria uma velocidade bidimensional. Mas o que a gente estava tratando era de vetores. Agora não, é de tensores. E tensores tem a ver com tensão. Por isso que foi tirada a palavra de tensores. Porque foi aqui onde se originou. Então, esse corpo agora, ele se deforma. Então, ele aparece numa configuração diferente. Depois que a força aparece sobre ele. Ok? Então, é isso que nós vamos ver da agora para frente. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Acho que não. Então, agora eu vou projetar a apostila. Onde é que está a apostila? Não, não é aqui. Onde é que está a apostila? Ah, está ali. Aqui. Aqui, tá vendo? Opa, ficou muito grande, né? Todo mundo vendo aí? Não é possível compartilhar a tela. Oh, meu Deus do céu. Jesus Cristo, o que está tendo aqui hoje, meu pai? Já deu problema aqui. Agora ele desabilitou o botãozinho de compartilhar a tela. Gente, espera aí que eu vou sair e vou entrar de novo. Esse treco tá muito... Fiquem todos aí, tá? Tá bom, professor.
Professor, eu não sei se o senhor já está explicando ou não, mas o microfone do senhor está desligado. Sério? Não, a aula anterior estava desligado? Ah, não, não. Tá agora só. É que o Ah, senhor quando eu abriu. voltei. Ah, tá, quando eu É. voltei. Ah, pelo amor de Deus, tinha pensado que eu tinha Não, não. bobeado tudo isso. Bom, vamos lá, gente. Aqui peguei a apostila errada aqui, deixa eu clicar de novo lá no local onde eu estou. E tá complicadinho aqui, campo de tensão. Onde é que está essa apostila? Agora, vamos embora. Apareceu. Agora sim, vamos embora. Agora vamos. Bom, então nós vamos aqui para campo de tensão. Vamos juntar tudo que a gente aprendeu aqui até agora, porque agora o restante é mais. Bom, então nós vamos aqui aprender nesse capítulo. Obrigado por avisar aí, hein? Ó, nesse capítulo nós já aprendemos o que é força de massa ou de campo, certo? Força de superfície de contato, certo? Vimos a tensão em um ponto, tá? E vimos como nós vamos estudar a consistência de um corpo por meio das equações da mecânica. Tudo isso nós já vimos agora, né? Eu estou contando o que eu vou mostrar no capítulo, mas como eu dei aquela introdução, aqui está sendo só tipo uma explicação do que está lá para frente, tá? Então, o tensor que nós definimos é chamado tensor de Cauchy, tá? Então, nós vimos a diferença entre uma tensão normal e uma tensão tangencial. Depois, nós vamos separar entre tração, compressão e pressão. Depois, tá? Aí, depois, nós vamos ter um capítulo, uma seção sobre tensões principais. Nós já sabemos o que é o tensor das tensões. Então, quando fora da diagonal for zero, vai ficar só a diagonal e vai chamar de tensões principais, tá? Nós vamos analisar as tensões normais e cesariamentos e vamos fazer uma coisa chamada círculo de Mohr ao longo dessa apostila. E chamar um tensor desviatório, que vamos criar um espaço de tensões. Em vez de ser um espaço de coordenadas x, y, z, é um espaço de tensões σ1, σ2, σ3, é um espaço de tensões. Tá? Então, ao longo desse capítulo vai ser tudo isso. Então, nós já vimos essa parte, né? Aliás, opa, onde foi parar? Agora ele está com tilt, oh, meu Deus. Volte ao normal. Bom, então já vimos toda essa parte aqui. Essa canetinha ela é meio neurótica. Quando ela resolve, dá um tiltzinho, vai embora. Bom, nós vamos aprender a diferenciar a natureza das forças, né? São as forças normais, tangenciais, forças de tração, compressão, e forças de volume e forças de superfície, tá? Então, aqui é mais ou menos onde eu me baseio para fazer as questões das provas, né? Ou dos formulários. O conceito matemático de campo de tensão nós vimos. Nós vamos aplicar agora as condições de homogeneidade, representar o tensor de tensões, né? Definir alguns tensores, como o tensor de Cauchy e outros que vai aparecer, a diferença de tensão normal, tração, compressão, calcular as tensões principais. Nós vamos fazer. Bom, então vamos aqui ao texto. O que nós temos para representar um material sólido? É a densidade, certo? Por quê? Porque tanto o fluido como o sólido vai ter a densidade, certo? Partículas que são separadas, nós teríamos que contar as partículas, na verdade, né? Para saber o número de partículas por volume. Então, quando a gente não tem mais que contar, todas as partículas estão juntas, a gente usa uma derivada, né? Que é a diferencial da massa com o volume, e a gente associa isso a um sólido, a um fluido, que é chamado de meio contínuo. Então, o que acontece? No sólido, ele vai se romper num ponto, no fluido ele não vai se romper, a única diferença é essa. Então, aqui, nós temos aqui, ó, um meio material sujeito a forças externas, tá? O que vai acontecer? Ele vai acumular essas forças.
e vai ter uma resposta a essa solicitação, que é a deformação. Esse acúmulo, ele vai para dentro do material, que são as forças internas. E a deformação para o sólido vai acontecer até o limite de ruptura. E no fluido, a deformação é contínua. Então, a sua única diferença é isso aqui. Uma outra forma de se preencher, perceber a resposta, né, da reação, as forças, é a distribuição. Então, as forças se distribuem dentro do volume, como eu mostrei lá. Essa distribuição no volume vai estar associada à deformação. Cada ponto que ela distribuir vai deformar mais ou menos. E, portanto, vai ter uma energia acumulada no corpo, tá? E assim por diante. Aí nós temos a distribuição de força no volume, que é o dF/dV, né? E a distribuição de energia. Então, vamos ver lá. Então, vamos começar com a definição de... densidade de forças. Então, a densidade de força é a quantidade de forças que você tem dentro do volume. Você teria que ter um feixe de forças, né, um monte de flechas, dentro de um volume, e ela está distribuindo mais ou menos dentro do volume. Aí você também pode chamar aquilo de densidade de energia. Por quê? Porque a energia, a deformação, vai se acumular, a energia vai se acumular no material como deformação. Então, você pode chamar de energia por volume também, tá? Mas qual é a relação desse com esse? Então, a gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento. Então, vamos colocar aqui na derivada. Energia por volume, então é força, deslocamento, integral. Se eu passar a derivada para dentro da integral, eu tenho o dF/dV, que é a densidade de forças que eu já defini aqui em cima. Tá? Se eu dividir esse aqui por esse, eu vou ter o d sigma du. Mas quem que é d sigma du? Olha lá. Mas o dV que está aqui, é dA vezes du, né? Porque tem uma área e ela se deformou para dentro, né? Opa, peraí. Uma área, né? E ela se deformou para dentro. Aqui para dentro é du. Aqui é o dA, né? Então, forma um volume. dA vezes du forma um volume. Então, se eu substituir lá no dV, ó, fica dF, dA, du. Agora eu cancelo du com du. Eu tenho quem é o sigma. Então, o sigma, ele vai ser uma força por área ou uma energia por volume. Então, aplicar uma força sobre uma área é a mesma coisa que transmitir energia para dentro do volume, certo? Essa é a ideia. Ok? Então, isso aí é que a gente vai relacionar com as tensões internas do material. Aqui, gente, o texto repetiu, eu colei 2 vezes, tá? Vou pular aqui, tá? Então, vamos para o campo de forças. Então, nós vamos ter as forças externas e internas, superficiais e volumétricas, ou forças de corpo também, né? Volume ou corpo, tá? Ah, o que são as forças superficiais? São aquelas que se originam no ponto de contato com a superfície do corpo, né? E atuam somente na superfície do material. O que são as forças superficiais? São responsáveis pela deformação do corpo e, portanto, são contabilizadas sob a forma de uma quantidade de força por unidade de área, tá? Então, sempre forças superficiais a gente contabiliza como força por unidade de área. Tá? Para as forças de volume, são aquelas que atuam em todo o volume, no caso, a força da gravidade, certo? Empuxo, forças elétricas e magnéticas, tá? Pode ser força atômica também, porque o corpo vai sofrer todo ele, né? No caso da superfície, é só aquela parte que vai sofrer, né? Tá? Então, aí nós temos exemplo aqui de ligações químicas e assim por diante, tá? O que vai acontecer normalmente no corpo? Vai satisfazer o princípio de Pascal. O que significa isso? Você vai ter um volume,
o que você fizer na superfície vai atingir o volume do corpo. E se você tiver uma força sendo no volume, ela vai aflorar na superfície. Então, forças de volume vão para a superfície, forças de superfície vão para o volume. Isso é chamado princípio de Pascal. Na prática, como é que a gente vê isso? Olha lá, os vasos comunicantes. Aqui a pressão atmosférica, ó, se faz o fluido se distribuir em todo o volume. Certo? Pressão atmosférica se distribui em todo o volume. E mantém o mesmo nível, né? Que é a mesma altura. Porque P é a densidade, a gravidade, vezes a altura. Então, e quem que é P? É força por área. E quem que é força por área? Energia por volume. Certo? Então, é isso que está escrito aí. Que ele vai ter a integral volume e as coisas de volume para a superfície vai usar esse teorema da divergência. Mas isso é só mais para frente. Olha aqui outro exemplo de força de superfície indo para o volume. Então, eu tenho um macaco hidráulico aqui, eu aperto aqui, o fluido se deforma por dentro do volume, né? E aflora na superfície do outro lado. Tá? Peixinho nadando no oceano, né? As pressões que vão exercendo o peixinho vêm por todos os lados, então ela veio da pressão atmosférica, que é na superfície, e também uma pedra vai sofrer pressões por todos os lados. Tá? Então, daí usa a explicação de força de superfície, força por volume. Agora vai ter uma coisa interessante, né? Que nós vamos ter que associar, né, a um corpo, né, da seguinte forma, olha lá. Aqui no caso eu estou mostrando uma pressão, né, que rodeia o corpo, mas aqui, ó, o cara está descendo, ó, tem uma gravidade, né, atuando nele, a força de volume. Tá? Puxa, em todo o corpo, força de volume. Ó. É tanto que a força de empuxo, ó, ela é proporcional ao volume. Ó. Tá? E aqui está a dedução dela. Vocês podem ver aqui, ó, pega a força da massa vezes a gravidade, certo? Aí faz o DF, que é GdM. dm é a densidade vezes a gravidade. Então, dF é ρg dV, né? Substituindo. Opa, onde é que foi para daqui, ó, substituindo aqui, né? Aí você divide, né? Opa. Rapaz, tem hora que esse bicho fica doidinho. Ó, divide o G, dV. E aí vai ficar só o quê? A força de volume vai ficar ρg. Tá? Ó, massa vezes volume, energia por volume, ρg. Bom? Então, o empuxo é uma constante vezes o volume. Então, é uma força de volume. Forças de superfície aqui. Então, nós vamos ter o quê? Opa, descendo aqui. Ó. A força está atuando em toda a superfície. Nossa, aqui, ó, superfície. Se você partir o corpo no meio, a normal aqui está numa direção, aqui está uma direção contrária, de tal forma que elas se cancelam se você unir o corpo de volta. A força, a tensão aqui, está ao contrário da tensão aqui, se você unir de volta, ela se anula. O torque aqui, né, e o torque aqui, o momento fletor, também vão se anular. Tá? Mas nós vamos ter que considerar a área como sendo um vetor. Por quê? Porque o pessoal diz que a área módulo é o módulo de U vetor V. Eles dizem que é um módulo. Mas não, o vetor área é o U vetor V, que é o W, né? Por quê? Porque assim, ó, esse A, ele é representado pelo seu módulo vezes a direção normal. Esse aqui, ele é representado por um vetor W, certo? Mas o W é também o módulo de W vezes a direção Wzinho. Mas a direção Wzinho é essa daqui, ó, que é a mesma direção da normal. Portanto, isso é igual a isso,
E o A é o módulo do vetor normal, que é isso igual a isso. Então, portanto, né, a área é o W. Ok? Agora, aqui está mostrando um vetor, né? Como é que se relaciona a ele e suas componentes. O ângulo alfa, o ângulo beta, né? É sempre o ângulo que ele forma com o eixo. E o ângulo gama. Esses componentes, o x, o y, o z. Então, aqui eu coloquei 1, 2 e 3. Então, todo vetor vai ter no módulo, né, um paralelepípedo associado, onde os cossenos ao quadrado aqui, ó, determina esse volume do paralelepípedo, volume unitário. Então, o vetor normal, como ele é a área, então é a componente de cada área dividido pelo módulo, componente pelo módulo, componente pelo módulo. Então, vai ter o N1, N2, N3, que é o NX, NY, NG. Aqui fosse a X, a Y, a Z. Certo? Então, N1 é DA1, DA, N2, DA2, DA, N3, DA3, DA. Isso aqui seria X, DA, X, DA, Y, DA, Y, DA, e assim por diante. Tá? Agora, vamos ver aqui mais um pouquinho o que é coordenada, quantidades locais e globais. Ó, se eu pegar um volume, vou pegar aqui embaixo, todo o volume, opa, como é que foi falar minha caneta? Opa, estou do outro lado. Fico cego aqui, gente. Ó, todo o volume, então a densidade seria a massa pelo volume total. Um pedacinho, e agora cadê o... Ele não deixa eu enxergar o negócio onde está. Um pedacinho seria o quê? Ó? A quantidade pequena do dV. Então, esse aqui nós vamos chamar de local, esse aqui de global. Certo? Então, quando é que o local é igual ao global? Ó, então, o local... Ai, meu Deus do céu, para onde foi essa ponta? Aqui. Ele não deixa eu ver a ponta, né? O outro lado deixa eu ver a ponta. Certo? Então, o local está aqui. Então, ó, quando é que o local... Cadê a ponta? Ó, quando é que o global é igual ao local? Desculpa, gente, eu estou cego, por isso que eu estou riscando em cima da forma. Deixa eu apagar aqui, porque ele não deixa eu ver. Agora ele apareceu, o cursor. Ah, agora apareceu de volta. Então, veja, aqui é o local. Ó, o local e o global. Então, ó, você está vendo que é da mesma cor que é o local, é o global? Então, significa que o global é igual ao local. O que, que é isso? Homogeneidade. Certo? Então, quando uma coisa em qualquer ponto for igual ao todo, significa que é homogêneo. Se esse pontinho aqui for diferente, se é esse está diferente desse, esse está diferente desse, está diferente desse, então é heterogêneo. Okay? Então, a mesma coisa vai servir para a força. Quando, sumiu a ponta de novo, quando a força total dividido pela área é o global, foi igual à força por unidade de área, significa que o corpo está sob tensão uniforme. Todo o corpo está sujeito à mesma tensão em qualquer ponto. Tá? Então, esse é outro conceito que nós temos que guardar da aula de hoje. Bom, aí aqui nós temos o tensor de Cauchy, que nós já vimos, né? Então, ele é dF/dA. Aqui nós dividimos o dF com o dA, criamos o vetor, né? Que seria a mesma coisa, que de multiplicar pelo inverso, né? Aí nós criamos todas as conexões, porque, na verdade, é o que nós fizemos, né? Combinamos. Oh, gente do céu, onde é que está esse ponto? Ó, o DF1 com o DA1. Opa.
Tá horrível isso. Por que ele está fazendo isso comigo, hein? Uma hora ele aparece, outra hora não aparece. Então, combinando todas elas, nós vamos ter ó, df1, da1, df1, da2, df1, da3, que é o ax, a y, a z, né? df2, da1, df2, da2, df2, da3. E assim por diante. Então, nós vamos montar o tensor. Se fosse para multiplicar os cossenos, aqui eu chamei de cosseno alfa e cosseno alfa', eu chamei de F1, R1, F1, R2, né? Só para não chamar. Então, saiba que o F é cosseno de alfa e o R é cosseno de alfa', né? Então, F1, R1. Aí, se fosse o F2, seria beta. Se fosse F3, seria gama. Tá? Seria beta' e gama', tá? Aí, mudei só a notação. Bom, aí construímos o tensor das tensões aqui, que tem a diagonal, que é as tensões principais, e fora da diagonal, que é as tensões cisalhantes. Tá? Então, o produto das tensões dos cossenos aqui, e aqui eu fiz, né, como eu fiz hoje, com o DAX. Aqui, ó, eu estou fazendo com 1 e 2, 1, 2 e 3, para valer para qualquer um. Retangular, cilíndrica e esférica. Ou seja, toda vez que eu usar 1, 2, 3, vai servir para esses três aqui. Retangular é x, y, z. Cilíndrica é ρ, θ, z. E esférica é r, θ, φ. Tá? Por isso que eu estou fazendo com 1, 2, 3 aqui. Bom, então fazendo com x, y, z, ó, tá o dfx, dx, como eu fiz. Né? Então, ó, dfy, dy, c, daz. Que tem as duas direções associadas. Ó, tá? Opa, eu estou cego. As duas direções associadas a cada um deles. Tá? Então, aí o tensor está aí. Certo? Então, tá aí o tensor de hoje. Aí você pergunta assim, professor, se a coordenada for cilíndrica, como que é o tensor? Ó? Você tem que combinar o F ρ, o F ρ, o F θ, o F z, com a ρ, a θ, a z. Aí fica ó, F ρ ρ, F ρ θ, F ρ a z. Então fica sigma ρ ρ, sigma ρ θ, sigma ρ z. Entendeu? Só muda a notação. E aí o elemento, ó, como é um cilindro, ó, deixa eu pegar aqui, opa, onde é que tá? Ó, é um cilindro, ó, é uma fatia cortada, como se fosse um pedaço de goiabada ou de pizza. Tá cortado aqui. Então, ó, as tensões normais estão aqui, ó, e as tensões tangenciais estão aqui. Esse é para a coordenada cilíndrica. Então, o elemento em retangular é um cubo, em cilíndrica é essa fatia de goiabada aqui, de pizza, e se fosse coordenadas esféricas, como seria? Seria esse pedaço de melancia aqui, ó. Tá? Que tem rho, 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 teta, rho, fi, teta, rho, teta, 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 fi, rho, fi, rho, teta, fi, fi. Entendeu? Então, aí nós temos os três elementos de volume. Se o seu corpo for retangular, uma barra, certo? Você vai usar elemento de volume retangular. Se a sua barra for cilíndrica, você vai usar fatias cilíndricas, certo? Não está dando para desenhar aqui, mas é assim que você vai usar essas fatias. Se o seu elemento for esférico, você vai usar fatias de melancia, certo? Igual essa daqui. Então, por quê? Porque o sistema de coordenadas retangular tem que ser compatível com o corpo, né? E o elemento que você representa o corpo também compatível. Então, tem que ser os três compatíveis. Eu não posso colocar um sistema retangular aqui, ó. Um retangular, um sistema XYZ aqui, que vai complicar muito. Nem posso colocar um cilíndrico. Então, o cilindro eu ponho no cilindro, o retangular no retangular e o esférico no esférico, tá? Esse teorema é tipo teorema das transformações canônicas, que diz que um sistema compatível ele é mais simples, tá? Aí aqui tem um exemplo, né?
Ó, quando eu colocar em números, não faz diferença. Eu tenho que dizer quem é a matriz, para vocês saberem qual é o tipo de corpo, se é retangular, se é cilíndrico ou se é esférico. Entendeu? Então, eu vou ter que dar o problema para vocês entender, porque só dar os números não diz nada. Certo? Aí, na próxima aula, a gente vai ver o vetor de tensão de Cauchy. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desculpa aí as falhas no começo. Talvez eu recorte a aula para postar lá no YouTube, porque dá um pouquinho de trabalho. Tem que baixar, aí tem que olhar a hora que ficou faltando o negócio lá, aí eu recorto. Vamos ver se dá tempo e eu consigo fazer, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa para ficar gravada as dúvidas? Por mim, tranquilo, professor. Deu para Nem entender? na cabeça. Deu para entender, sim. É normal acontecer isso. Tecnologia é assim mesmo. Ok. Tá bom, obrigado pela paciência. Viu, pessoal? Então tá tranquilo, entenderam tudo, né? Então agora vocês leem esse capítulo, porque com essa explicação e o que eu já mostrei aí, fica muito mais fácil. Aí depois vai ter um formulário junto com deformação. Só que as questões de tensão você já pode ir respondendo, tá? Para ir se preparando. Não deixa para acumular a matéria para estudar na última hora para a prova. Dá para vocês ir pegando assim aos poucos. Quando chegar na prova, você já está com os formulários prontos, só estuda para a prova e pronto. Tá bom? Bom, até semana que vem, pessoal, nós continuamos com o vetor tensão. Eu vou usar o Excel, vocês instalem o Excel no notebook de vocês, que eu vou fazer um treinamento de Excel, onde vocês vão calcular círculo de Mohr por Excel aqui. Eu vou tentar fazer essa aula, eu fiz no ano passado, parece que deu razoavelmente bem. Teve gente que não conseguiu montar a planilha no final das contas, mas eu mandei depois que estava tudo montado. Eu mandei porque aí a gente resolve o exercício usando a planilha e fica mais fácil, tá bom? Até a semana que vem, então. Tchau, Beleza, professor.